Hoje vamos ver o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Em João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois eu me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. A casa que Jesus se refere é o universo. As diferentes moradas são os inúmeros mundos que circulam no espaço e oferecem moradia aos espíritos de acordo com o seu grau evolutivo. Sabe-se hoje em dia que existem pelo menos 200 bilhões de galáxias e no mínimo 10 octilhões de planetas. Isso representa um 10 seguido de 27 zeros. É muito planeta. Com base nessas informações, acreditar que somente a Terra tenha vida é supor que todo este imenso universo tenha sido criado sem utilidade alguma, o que seria um grande absurdo. Aprendemos com os espíritos que todos os planetas são habitados, sendo que há mundos cujas condições morais de seus habitantes são inferiores às da Terra. Em outros, são da mesma categoria. Há mundos mais ou menos superiores, e finalmente há aqueles em que a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Para que possamos entender melhor isso, vejamos como Kardec classificou os mundos. É claro que não é uma classificação absoluta, é mais para facilitar a nossa compreensão sobre a evolução dos espíritos e dos planetas. O codificador então classificou os mundos em 5 categorias. A primeira, mundos primitivos, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida se resume na luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo, e por isso mesmo as paixões reinam absolutas. A Terra, há muitos milhares de anos atrás, estava nesse estágio. A segunda categoria é dos mundos de provas e expiações. São mundos onde o mal predomina. É o atual estágio da Terra. Razão porque ainda há tanto sofrimento por aqui. A terceira categoria é dos mundos de regeneração. São mundos intermediários, onde o bem predomina. A Terra está evoluindo para se tornar um destes planetas, quando então a maioria dos espíritos maus será expulsa daqui e encaminhada ao mundo primitivo. Depois temos os mundos felizes, onde exclusivamente vivem os espíritos bons. E finalmente, mundos celestes ou divinos. São as habitações dos espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem, pois todos que aí vivem já alcançaram o topo da sabedoria e da bondade. Com isto vemos que Kardec classificou os mundos de acordo com o grau evolutivo dos seres que habitam nesses locais. Como Deus não pode ser injusto com ninguém, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos devem passar por muitas experiências, através dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, até que consigam, pelo seu próprio esforço, ingressarem nos mundos superiores e, finalmente, alcançarem a perfeição. Desta forma, o princípio inteligente é igual para todos. Inicia-se como um foco de energia dispersa, tendo que ingressar no reino mineral para se submeter à ação da atração e repulsão, a fim de adquirir a solidez e, consequentemente, desenvolver a individualidade. Após muitos milhões de anos, depois de passar por várias matérias, o princípio inteligente poderá ingressar no reino vegetal, onde começará a desenvolver funções mais complexas, como a respiração, a alimentação, as sensações
e terá um sistema nervoso embrionário. Mas muitos milhões de anos depois, estará apto a ingressar no reino animal, onde começará a desenvolver as bases da inteligência, que permitirá ao princípio inteligente se transformar em espírito, quando então se tornará um elemental, os chamados duendes, fadas, etc. Milhares de anos depois, quando começar a desenvolver a razão, poderá ingressar no reino hominal, nascendo num corpo ainda primitivo, como o dos homens das cavernas. Terá uma inteligência bem limitada, mas que se desenvolverá com o passar dos milênios. A conquista da inteligência é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar em sua estadia no reino hominal. Durante a existência nos reinos mineral e vegetal, a evolução acontecia de fora para dentro. O ser crescia pela força das coisas, pois não tinha consciência de sua realidade, nem tão pouco liberdade de escolha. Ao entrar no reino hominal, o princípio inteligente, agora sim espírito, está apto a dirigir a sua vida, a conquistar os seus valores, a evoluir de dentro para fora. Ele deverá agora se iniciar na valorosa luta pela conquista de sua iluminação e aperfeiçoamento, que permitirá ao espírito elevar-se à comunidade dos anjos. E nesta etapa, o pensamento, se bem disciplinado, representa uma grande ferramenta. Como disse Buda, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. A perfeição é o destino de todo espírito, sem exceção. Mas não é possível alcançar isto numa única existência. Para que possamos crescer em inteligência e moralidade, Deus nos concede muitas oportunidades de progresso, através das diversas reencarnações. De acordo com André Luiz, esta jornada evolutiva do reino mineral até o início do reino hominal leva em média 1,5 bilhão de anos. Assim, renascemos na dimensão material quantas vezes forem necessário, neste planeta ou em outros. Como explicam os espíritos na questão 172 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos respondem: não. Vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. E continuando na questão seguinte, a de número 173, Kardec pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo planeta? E os espíritos respondem: pode viver muitas vezes no mesmo planeta, se não se adiantou bastante para avançar a um planeta superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos retornar a este depois de termos vivido em outros planetas? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido em outros planetas. Portanto, a reencarnação é o sistema pelo qual a providência divina aperfeiçoa o espírito eterno. Cada existência é uma nova experiência, onde através de lutas expiatórias e provacionais, o espírito avança gradativamente na conquista de sua iluminação e aperfeiçoamento, sendo que a nossa consciência aponta as faltas cometidas e os meios de as repararmos. Somos, assim, o juiz de nossos destinos. Sendo a Terra uma grande escola que lembra um grande instituto de trabalho e estudo, nascemos e renascemos conforme as lições que temos que aprender,
e nas tarefas que temos que desempenhar. Desta forma, não nos queixemos de ninguém. Cada pessoa na terra é chamada a servir na estrada do bem. Não reclamemos das dificuldades da vida, pois elas são os degraus que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar, para vencermos as nossas dificuldades. Não nos sintamos inferiores a ninguém. Somos uma criação de Deus. É claro que temos deficiências, mas é justo observar que ainda estamos no caminho para a perfeição. Dor é sublimação, erro é experiência. Deste modo, aceitemo-nos tal como somos, mas procurando sempre nos melhorar. Da mesma forma, não censuremos os outros. Trabalhemos sem temor. Cada qual guarda problemas em formas de sombra e dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que avança mais depressa, vencendo as provas da vida na grande escola do amor. Agindo assim, estaremos nos aproximando mais depressa dos mundos superiores, onde o amor reina absoluto, onde não há sofrimentos nem tristezas, só corações amigos. Tudo vibra a paz, a felicidade e o amor. Como explicam os Espíritos na questão 114 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, avançam de um planeta inferior para outro mais elevado. É importante destacar que esta melhora só é conseguida pelo esforço da própria pessoa. Sobre isto, Irmão X nos conta a mensagem na Estaca Zero, que está no livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, e diz o seguinte: recém-desencarnado, o espírita dirige-se ao anjo. Guardei com a maior intimidade as obras de Allan Kardec. As reli e estudei muitas vezes. Com certeza deve ter um lugar reservado para mim nos mundos felizes. O funcionário espiritual, porém, respondeu: lamento, mas seu nome não consta entre aqueles que podem avançar aos mundos superiores. Desta forma, você deverá retornar à Terra. O corpo, o fardo intolerável? Talvez não me tenha entendido. Fui espírita convicto. Não me limitei somente a estudar Kardec. Meditei nos textos de Flammarion, estudei Leon Denis, Gabriel Delan, Crookes e até mesmo Ramakrishna. E no Brasil, tive a honra de assistir a sessões presididas por Bezerra de Menezes. Com bagagem tão grande, acredito que minha posição deva ser reconhecida. Sim, registrou o anjo, traz consigo muitos ensinamentos, mas, infelizmente, suas vibrações se inclinam para baixo. Você não está pronto para viver em atmosfera mais sutil que a da Terra. E a Bíblia, a intimidade com o livro sagrado, não me confere elevação? Lamento, mas não posso permitir a sua passagem aos mundos felizes. Entretanto, nunca fiz mal a ninguém. O anjo então respondeu: vê-se claramente que seu espírito é nobre e bem intencionado. Demonstra uma consciência quitada com a lei. Não tem compromissos com o mal. Em se tratando, contudo, de ascensão aos mundos superiores, observo-lhe o coração na estaca zero. Ninguém se eleva sem esforço. O amigo sabe muito. Agora é preciso colocar em prática. Com esta história, vemos que teoria e prática não produzem os mesmos resultados. Não é somente deixando de fazer o mal que nos tornaremos bons, mas sim nos dedicando na prática do bem. Não é na tranquilidade que desenvolveremos a paciência, mas sim nos momentos irritantes do dia a dia. Ou seja, são nas dificuldades que desenvolveremos as nossas qualidades. E a comprovação disto
está em nosso passado. É só lembrarmos das dificuldades que passamos para ver que foram graças a elas que tivemos que desenvolver determinadas habilidades e adquirir novos conhecimentos. Desta forma, se queremos ser aceitos nos mundos superiores, devemos nos esforçar agora, aproveitar bem o tempo que nos resta para nos melhorar sempre. Já disse Benjamin Disraeli, escritor e ex-primeiro-ministro da Inglaterra: a vida é muito curta para ser pequena. Ou seja, a vida passa muito rápida, portanto devemos engrandecê-la, tornando-nos melhores, desenvolvendo as qualidades da alma e vencendo as imperfeições. Como a natureza não dá saltos, tudo segue uma sequência. Assim, estamos neste mundo, passando pelas situações necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Como explicou muito bem Chico Xavier em uma de suas mensagens, que diz o seguinte: você nasceu no lar que precisava nascer. Você vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame e nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Assim seja.